Querido Espírito Santo de Deus, não me deixe te atrapalhar, não nos deixe te atrapalhar, não deixe que ninguém te atrapalhe, Senhor, mas, por favor, flua da maneira que o Senhor quer. Esse lugar é do Senhor, esta casa é do Senhor, somos apenas ministros do Senhor, ferramentas nas tuas mãos. O Senhor é a autoridade máxima deste lugar. Em nome de Jesus, faça, querido amigo precioso, tudo aquilo que está no coração do Pai hoje, tudo aquilo que o Pai designou no coração dele para hoje, em nossas vidas, por nossas vidas e através de nossas vidas, Pai. Nós estamos aqui porque te amamos, em plena sexta-feira, aleluia. Nós estamos aqui, Senhor, mesmo depois de uma semana fadigante, mesmo depois de uma semana de treinos, de trabalho, Senhor, uma semana, Senhor, de protesto, aleluia. Nós estamos aqui, Senhor, porque o nosso compromisso é com o Senhor, porque a nossa aliança é com o Senhor, e nós sabemos, Senhor, que só em Ti nós somos supridos, só em Ti, só o Senhor é quem pode nos alimentar espiritualmente, de que o alimento que o Senhor tem para nós, ele é robusto, ele é delicioso, e ele satisfaz o nosso espírito, alegra a nossa alma e preserva os nossos corpos, o nosso corpo. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Por favor, sente-se no teu lugar de honra e faça, flua segundo a sua vontade, no nome de Jesus. Amém? Você pode glorificar Jesus Cristo, Rei da Glória? Diga obrigado, Jesus. O Espírito Santo ama quando nós glorificamos a Jesus. A palavra de Deus diz que ele não veio para pegar da glória para si, para receber glória. Ele veio para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Quando nós ministramos cura, libertação, milagres, tem uma frase que eu sempre digo, qual é ela? Glorifiquem a Jesus, o Rei da Glória. Amém? Não é glorifiquem Mateus, não é glorifiquem pastor ou apóstolo, é glorifiquem Jesus, o Rei da Glória. Por quê? Porque essa é a razão pela qual o Espírito Santo veio e nos ungiu, nos separou. É a razão pela qual a unção do Senhor, ela se manifesta em nós, por nós e através de nós. É para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Então glorifiquemos a Jesus, o Rei da Glória. Vamos aplaudi-lo em nome de Jesus? Obrigado, Jesus. Aleluia! Quantos tiveram um dia bom? Amém? Glória a Deus. Tenho algo assim muito incrível, muito interessante para compartilhar com vocês. Quem quer aprender? Só 3? Todo mundo? Então tá bom, vou ser bem rápido, vou ser bem ligeiro no nome de Jesus, tá? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta. Você não precisa me responder. Responda para si mesmo. Beleza? Qual a sua motivação? Pergunta para o seu irmão do lado. Ei, vamos lá. Ei, qual a sua motivação? Qual a sua motivação? Amém? Motivação. Esta palavra motivação, ela é o resultado da união de duas palavras. Quais são elas? Repitam comigo. Motivo e ação. Amém? Então motivação é o motivo de uma ação. Compreendido? Então qual o motivo da sua ação? Ou quais os motivos
das suas ações, das suas atitudes, dos seus atos? Porque você faz o que você faz. Porque você deixa de fazer o que você deixa de fazer. Amém? Interessante isso ou não? Aleluia! Ao olharmos para a humanidade, nós identificamos 4 classes de pessoas. Quantas classes? 4. A primeira classe: pessoas que buscam o errado pelos motivos errados. Buscam o errado pelos motivos errados. Segunda classe: as pessoas que buscam o errado pelos motivos certos. Ok? As que buscam, a terceira classe, as que buscam o certo pelos motivos errados. E a quarta classe, as que buscam o certo pelos motivos. Quem já conhecia essas 4 classes? Já haviam identificado, parado para refletir? Pois é, elas existem. E elas estão entre nós. Quem sabe você não se encaixa em uma delas? Ok? Quem sabe eu não me encaixo em uma delas? Então vamos refletir nisso juntos, no nome de Jesus? Glória a Deus. Antes eu tenho algo a dizer muito interessante. Que a inclinação da humanidade sempre é para as 3 primeiras classes: fazer o errado pelos motivos errados, ou buscar o errado pelos motivos errados, buscar o errado pelos motivos certos e buscar o certo pelos motivos errados. A humanidade se inclina de uma forma extraordinária para essas 3 primeiras classes, ok? Isso não é de hoje. Isso é desde o princípio, desde o começo, o princípio do começo, o princípio do começo do início. Amém? Abra comigo Gênesis capítulo 1, do verso 15 ao 17. Se você não percebeu, eu amo o livro de Gênesis. Né? É? Não entendi. Lembrei de uma situação. Ah, sim. Eu também acabei de lembrar. Acho que eu vou compartilhar aqui. Você sabia que teve um período que eu preguei tanto sobre Gênesis que um certo irmão que passou por aqui, por nós, ele disse assim: você só prega coisas repetidas? Já estou cansado de ouvir sobre Gênesis. Aí eu olhei para ele e falei: tá bom, mas você percebe que sempre eu estou trazendo, apesar do livro ser o mesmo, coisas diferentes. Os textos podem ser os mesmos, mas aquilo que está sendo transmitido é algo diferente. Aí eu pensei comigo mesmo lá dentro, não falei para ele, né? Eu falei: sempre estou pregando as coisas repetidas, mas você parece que não aprende. Mas eu não falei isso para ele. Essas coisas só passam pela mente, amém? Diga obrigado, Jesus. Gênesis capítulo 1, do verso 15 ao 17. Nós vemos que em Gênesis que o Pai sempre ensinou a humanidade a buscar o certo da maneira certa, pela motivação certa, correta. Vejamos aqui o texto. Eu errei o texto, gente. Vocês me perdoam? Gênesis capítulo 2, do 15 ao 17. Amém? Obrigado. Vou até corrigir aqui. Gênesis 2, do verso 15 ao 17. Agora está correto. Obrigado por me perdoarem, tá? Diz a palavra do Senhor: E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente
Certamente, mais uma vez, certamente. Uau! Então nós vemos aqui Deus ensinando o homem, qual é o nome desse homem? Adão, a buscar o correto pelos motivos corretos. Você quer ver? O homem estava no jardim, sim ou não? No jardim haviam várias árvores frutíferas, sim ou não? Este homem, ele era somente espiritual ou ele também era natural? Ele era um espírito habitando dentro de um corpo e por isso uma alma vivente, não é? Então este homem, ele tinha necessidades naturais? Sim. Então, em algum momento, ele iria sentir fome, não é? E sentir fome é algo ruim? É algo incorreto? É algo bom, não é correto. Então, quando sentimos fome, nós buscamos o quê? Alimento, não é? Então, Deus está ensinando para Adão o seguinte: Adão, quando tu sentir fome, tu come. Veja que a ordem do Senhor não foi para que o homem coma, e não para que ele não coma. Olha só o verso 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente. Ou seja, coma, Adão. Amém? Coma. Está com fome? Coma. Mas houve um alerta, sim ou não? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor ensinou o homem a buscar o correto da forma correta. Se ele estava com fome, ele deveria ir a todas as árvores frutíferas e não a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então Deus ensinou a humanidade. O Senhor nos ensina o que é certo, o que é correto, porque Ele é bom o tempo todo, sim ou não? Ele é bom. Mas ali naquele jardim no Éden, havia um ser maligno, que conforme Ezequiel 28, está escrito que era um querubim ungido, um ser celestial de alta patente. E percebam que ele não ficava no céu, ele não estava no céu, ele estava na terra, no Éden. Se você pegar e ler Ezequiel 28, você vai ver claramente. Este querubim não estava no céu, estava na terra. Mas alguém pode perguntar: então, pastor, como é que a Bíblia diz que ele caiu do céu? Não é? Se ele não estava no céu. Adão caiu do céu, sim ou não? Sim ou não? Adão caiu do céu. Caiu do céu. Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Então nós percebemos através desse texto que para cair do céu, você não precisa estar no céu. Exatamente. Eu imaginava assim, né? Ele caiu e foi rolando. Pois não é? É que os quadrinhos ensinaram, os filmes, os desenhos ensinaram. Não faz sentido, né? Porque Deus fez o jardim, então colocou na porta do jardim. Vocês estão entendendo? É verdade. Quer se aprofundar um pouco mais nessa revelação? Mateus 6, a partir do verso 9. O que está escrito? Pai nosso que estás nos... Então o Pai que é nosso está em todos os céus, sim ou não? Beleza, então. Então o homem estava em Deus, sim ou não? E Deus está onde? Quem está entendendo? Lúcifer estava em Deus, sim ou não? Lúcifer estava em Deus? E Deus está em todos os céus. Então, quando Lúcifer ele se rebelou contra Deus e foi destituído de Deus,
é que ele caiu do céu. Quando o homem e a sua mulher se rebelaram contra Deus, é que eles caíram do céu, ou seja, foram desconectados de Deus. Aí você vai entender o porquê Deus teve que descer à terra para falar com o homem e com a mulher. Glória a Deus. E a primeira pergunta que Deus faz ao homem é: Adão, onde estás? Amém ou não amém? Quem entendeu aí? Diga obrigado, Jesus. Então esqueça isso, né? Aquele cebolando e caindo e abrindo uma cratera enorme, né? De fogo. Não, gente. Oh. Ia chegar no céu e dizer, meu Deus. Uau. Sim, Senhor, eu vou falar. Eu posso aprofundar um pouquinho mais a revelação? João 14. Jesus diz que eu vou preparar-vos e eu virei e os levarei para mim. Entendeu? É isso. Jesus estava dizendo, eu vou preparar o lugar no Pai para vocês de novo. Agora vocês vão estar conectados novamente no Pai. Foi por isso que o texto segue dizendo, é muito claro, gente. Ele diz assim, ó, quando eu for, eu vos enviarei o outro. E o que o Consolador faz? Nos conecta novamente no Pai. Aleluia! Glória a Deus! Então, amém? Vamos voltar aqui, senão vai fluir só para esse lado aí. Tá vindo coisas aí. Aleluia! Então, Satanás, outrora é chamado de Lúcifer, querubim ungido, um ser de alta patente, estava ali no Éden, no jardim. E a Bíblia diz em Ezequiel 28 que ele passeava por entre as pedras preciosas, os rios de cristais, até que ele viu, se contemplou e fim. Houve a queda, ok? E novamente ele aparece como uma serpente, uma cobra, não é? Assim como Deus ensinou a humanidade o que é bom, Satanás ensinou a humanidade o que é mal, a buscar o errado e o certo da maneira, pela motivação errada. Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 8, vamos ver. Gênesis 3, do versículo 1 até o 8, olha o que está escrito. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. Vamos parar aqui. Como assim? Não é? Era uma serpente, não era outrora um anjo? Seres celestiais, eles podem transfigurar-se. Ok? Paulo diz aos irmãos da Galácia, quando ele escreve a carta aos Gálatas, o seguinte: não é de se estranhar que até o diabo pode se camuflar, ou pode se fazer de um anjo de luz. Então ele pode assumir formas. Nós podemos chamar de plasmagem ou metamorfose, ok? Quem lembra daquele herói que se transformava em várias pessoas, até animais, que mudava de forma? Pronto, vamos lá, Liga da Justiça. Ben 10. A mística, pronto, vamos lá no X-Men, né? A mística do X-Men, o Mutano dos Jovens Titãs, que a gente fala com todas as gerações, amém? Aleluia, o pastorzão está atualizado. Vixe, vamos lá. Então assim a capacidade de alguns espíritos, tá? De alguns seres celestiais, eles podem plasmar. E aqui ele plasmou ou metamorfoseou a imagem de uma serpente, de uma cobra, tá? Semelhante a uma que Deus havia criado, as cobras que Deus havia criado ali no jardim. Continuemos aqui no verso 1. E ela disse à mulher, olha o que ela disse: sim, Deus tem dito,
não comereis de toda a árvore do jardim? Começou com uma indagação, não foi? E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele o comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e cozeram folhas de figos, e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus, andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha o que Satanás ensinou a mulher: a fazer o que é correto pela motivação errada. Vejam aqui no verso 6, ó. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, a mulher sentiu fome. Ela disse: eu vou comer. E se alimentar é correto ou errado, gente? Mas ela foi fazer o correto pela motivação errada. Ela queria alcançar sabedoria. E o que aconteceu? Quebraram a ordem que o Senhor Deus havia dito, lá em Gênesis 2:15. Yes, ela não deveria ir como? Yeah, ela foi pela necessidade. Quebrou a cara. Misericórdia. Qual é a pergunta? Por que Deus deixou essa Posso contar um segredo para vocês? Deus sempre nos dá a oportunidade de negá-lo. Muitos acreditam que o livre-arbítrio ele existe para que nós tenhamos a capacidade de dizer sim ou não para Deus, não é? É um equívoco, está errado. O Senhor me revelou isso há um tempo atrás. Livre-arbítrio não é a capacidade, não é o direito de dizer sim, é o direito de dizer não para Deus. Porque você é dele, nós somos dele, porque tudo por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então o livre-arbítrio, ele existe, Deus criou, Deus o determinou para que nós tenhamos o direito de negá-lo, de dizer: não, eu não quero o Senhor, eu não quero te obedecer, eu não quero saber de ti. Deus é justo, gente. Ele é tão justo. Todo mundo quando fala inferno. Meu Deus, já vai entrar em outra coisa. O inferno é de Satanás, não. Foi o próprio Senhor que criou o inferno. É. O próprio Senhor criou o inferno para que aqueles que não desejam estar na presença dele Isso. vá morar lá. Isso. Quem sabia disso? Que Deus quem criou o inferno. Quem sabia? Deus não quer? Quem disse que ele não vê? Ah, não vem não. Mas quem disse que o inferno é mau? A gente, meu Deus, vamos entrar na revelação.
Vocês querem aprender um pouquinho sobre o inferno? Rapidinho? E aí, vocês estão alongando a coisa aqui. Vamos lá. Amor, como é que você solta uma bomba dessa? Pois é, uma coisa de cada vez, Vamos devagar então, vamos lá. Quando eu saí daqui, necessidade, obediência, necessidade, aí eu fiquei mastigando o dia todo, né? Uau! Mas não se preocupe não. Você está... Boa. É o kit de sobrevivência do cristão. Qual é o kit de sobrevivência do cristão? Bíblia, caderno, caneta e uma garrafinha com água. A gente está ensinando devagarzinho. Amém? Glória a Deus. Então esse é o nosso kit de sobrevivência. Vocês percebem que eu sempre estou com o meu? Ó, é para pregar. É garrafa. Só não leva a Bíblia para a academia. Porque lá eu sou a Bíblia. Eita! Que pastor humilde. Vamos lá. Obrigado, Jesus. Vamos falar um pouco sobre o inferno. Vamos lá, devagarzinho. Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que Ele criou o inferno. Nós aprendemos que o inferno é do diabo, não é? E há uma crença de que as pessoas estão no inferno sendo atormentadas, né? Mentira! Ninguém está no inferno sendo atormentado. Mas pastor, a Bíblia diz, né, que está no inferno. Não, a tradução para o português diz, mas no original significa Hades. Diga Hades. Hades significa sepultura. E você vai lembrar na história de um jovem rico, de um homem rico e de um jovem chamado Lázaro. Esse homem rico, ele era muito rico, mas era muito arrogante, soberbo e ignorante. E Lázaro era um mendigo que ficava na porta da casa desse homem rico. E ele não dava comida para ele, não dava água para ele, não fazia o bem. Pelo contrário, desprezava ele. Lázaro estava doente. Lázaro morreu. E o rico também morreu. E a palavra de Deus diz que os anjos vieram e levaram Lázaro. E o rico foi para o lugar dos mortos. E chegando lá no lugar dos mortos, que se chama Hades, o rico olhou e viu Lázaro. E do lado de Lázaro estava Abraão, aquele Abraão. E o rico ficou gritando: Pai Abraão, ordena. Nossa, eu fiz um ronco, né? Ordena que Lázaro toque o dedo na água e molhe a minha língua, porque eu estou queimando. Não foi assim que ele disse? Mas ele estava queimando, gente? Não. Quem aqui já disse a frase: eu estou morrendo de fome? Você de fato estava morrendo? Ou você estava com muita fome? Então ele não estava queimando. Pelo contrário, ele estava atormentado. Pergunte, por quê? Porque ele já havia saído do corpo físico. Ali a alma dele é que estava. E a alma tem consciência, sim ou não? Totalmente. Total consciência. Então, ele tinha consciência de que aquele lugar em que ele estava era um lugar de espera. E dali ele só iria sair para um lugar: o lago de fogo, a condenação eterna. E não haveria mais nada que ele pudesse fazer. Lázaro estava de um lado e esse homem rico estava do outro lado. O homem rico estava no Hades, estava no lugar de tormento, dentro do Hades. E havia um abismo que separava ele do lugar aonde Lázaro estava, que era o seio
de Abraão, ou o paraíso. Não é o céu, gente. É uma antessala do céu, ok? É um pedaço do céu. É uma dimensão espiritual. Que aqueles que morreram em Cristo estão ali. Ou estavam ali. Eu não quero entrar muito nessa questão, tá bom? É outra história. Então, assim como o homem rico estava aguardando a condenação eterna no lugar de tormento, Lázaro estava aguardando a vida eterna, o desfrute de toda a eternidade com Deus, com Jesus, ali no paraíso. E um abismo separava um do outro, de maneira que Lázaro não poderia passar para o lado do lugar do rico, e nem o rico para o lugar do Lázaro. Por isso que o pai Abraão diz: eu não posso, porque é um abismo que nos separa, e nós não podemos ir para aí, e nem vocês vir para cá. Aí olha o que esse homem disse. Olha quanta consciência ele tinha. Ele disse assim: então ordena que Lázaro vá e pregue para os meus parentes, para que eles não venham para este lugar. Meu Deus. O pai Abraão disse: não. Eles têm a palavra de Deus. Eles têm os profetas que pregam para eles. Se eles quiserem, eles creem, para eles não virem para este lugar. Então nós vemos claramente que não é no inferno. Que ninguém está sofrendo no inferno, queimando, sendo tormentado pelo diabo, pelos demônios. O diabo não está no inferno, gente. Pergunte: então onde está, pastor? Na terra, exatamente. Andando pela terra e passeando por ela, buscando matar, roubar e destruir. Isso, que são as dimensões. A nível de terra, a nível de ar, a nível da água e vento. São 4. Isso é verdade, porque quando a pessoa está morrendo, o ser humano percebe a mortalidade. Quando ele percebe a mortalidade, ele consegue lembrar nitidamente da vida dele. Então assim, dos erros que eles cometem, por exemplo, a gente comete com eles quando toda a sociedade sabe muito bem. Mas quando ele começa a perceber essa imortalidade, ele lembra e ele sabe que de Deus ele não se esconde aquilo. Isso. Né? Aí ele fica agoniado, perturbado. E o que mais perturba assim é quando ele começa a perceber a separação de Deus. Separar, ele tenta clamar por Deus, mas aquilo perturba que Deus não vai escutar mais. Porque aqui ele é acostumado. Tá no erro, mas fica: Deus, aquele lá está clamando por Deus. E nesse momento, na reta final, não tem mais. Não, saiu do corpo, já era. Exatamente. Por isso que a palavra de Deus diz. Esse é o desespero da pessoa. Isso. Eu falo isso por experiência própria. É muito sério. Então é isso. Então ninguém está no inferno ainda, gente. O inferno nem foi inaugurado ainda. E Deus quem criou o inferno. Foi Deus que criou o inferno. Pergunte-me: para o que, pastor? Para lançar no inferno Satanás, seus demônios e todos os rebeldes. Todos aqueles que disseram: não, eu não te quero. Não, eu não te quero. Não, eu não te quero. Não insista, eu não te quero. Então é para lá. O inferno tem fogo, sim ou não? Por isso que chama lago de fogo. E esse fogo não é fogo do diabo. É o fogo de Deus. Entenderam? O mesmo poder que hoje você vê pessoas sendo curadas. Ei, preste atenção nisso. O mesmo poder que cura as pessoas, que ressuscita os mortos, o mesmo fogo que esquenta, que você já percebe que esquenta, é o fogo que está no inferno. É o fogo que vai atormentar, que vai queimar
todas as pessoas que forem para lá, por toda a eternidade. Teve uma vez que eu estava fazendo um mapeamento espiritual, um aconselhamento, né, em resumo, e essa mulher, ela ficava possessa, e esse espírito amava ela. E ele ficou falando na boca dela: eu amo ela, me dá ela, por favor, por favor, por favor, por favor. Paz, meu querido, por favor, me dá ela. Aí eu falei: não, se tu quer ela, por que tu não levar? Porque o homem de branco não deixa. Aí eu falei: então, eu não vou te dar não. Aí ele ficou chorando, ele chorou dentro do corpo dela, sabe? Aí eu fiz um trato com ele, eu falei: tá bom, você ama ela? Eu amo, me dá, você me dá? Eu falei: vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma bola de fogo em cima de ti. Se você suportar, você pode ficar com ela. Mas se você não suportar, você vai ter que sair e não volta mais. Eu peguei, criei uma bola de fogo. E eu falei: Pai, aqueça 100 vezes mais, em nome de Jesus. E coloquei em cima do corpo da mulher. Só que ela estava possessa por um demônio. Aí ficou assim. Daqui a pouco ficou. Chacoalhou e... Aí a mulher... Aí eu acordei ela. O que foi que aconteceu? Fogo. O fogo era de Deus, mas atormentou aquele demônio que não suportou e foi embora. Imagine queimando por toda a eternidade. Interessante, o demônio, os pentecostais, assim, né? Não tirando fora. Sim. Os pentecostais na qual eles não conseguem entender por que o diabo vive muito deles. Não chega na pandemia, porque assim, o diabo entende que ele não tem que validar Isso. essa situação. Aí quando o diabo vive, o diabo até mostra para ele que ele tem mais poder. Sim. O crente acha que mais poder. Mas ele mostra para ele que Deus cristão está até frustrado, chorando. Sim. Buscando envergonhar. Porque o cristão não sabe como lidar com aquilo. Eu dava uma experiência. Uma vez, uma experiência minha, eu sempre fui muito afobado na crença. Mas digo que eu pensei em lidar com o demônio, uma jovem que é da igreja crente, Sim. que abre o espírito dentro dela. Eu vi que eu não sabia de nada, então eu não lidava com aquele espírito. Quando eu sentei para conversar com ela, e eu pensava em estar conversando com ela, aí eu perguntei: cara, tá conversando com a fulana de tal? Aí ele via assim, e aí a gente via assim, ó, a coisa se movimentando no corpo dela mesmo. Meu Deus. Então era um nível bem... E eu fiquei assim, chocado, porque eu ficava: meu Deus, por que eu sou cristão? Por que eu levo a tua palavra? Porque eu não sei lidar com isso. Como é que ele está bem ali, todo mundo sabe, ali eu estou orando por ela, e não entendi, eu não consegui repreender. E sabe o que ela vai para o sangue de Jesus, não palavra. É desse jeito. Como diz as escrituras, o povo perece por falta de conhecimento. Então é isso. Foi Deus quem criou o inferno. E Ele criou porque Ele ama as pessoas. Porque pense, gente, se a pessoa passou a vida dela toda negando a Deus, negando a Jesus, não querendo saber de Deus, nem de Jesus e nem de nada acerca de Deus, e no final ainda tem que morar eternamente com Ele, não é maldade, gente? Não é? É ou não é? Então por isso que Ele criou o inferno, porque lá no inferno as pessoas vão poder viver longe dele. Isso. Entendeu? Então o livre-arbítrio é isso. É você ter a capacidade de dizer não para Deus. Depois dizer que você foi obrigado, né? É. Amém? Diga obrigado, Jesus. Então vamos seguindo. Aleluia. O inferno é pior. Esse inferno é pior? Você está na espera, sem volta. Você vai comentar pela consciência. Própria consciência. Você já ficou preocupado muito com uma coisa que ficou martelando na tua cabeça? Por mais que você deitasse, fechasse os olhos, ficou martelando. Imagine isso durante todo o tempo. Aí ele fica pensando: esse nome que ficou e meu pai, eu vou tentar. Isso. Aceita, não vem que aquele. É igual um detento
né, cometeu um crime e está ali dentro com remorso, remoendo, entendeu? Está arrependido. Essa história também do homem rico com Lázaro, muitas pessoas tiram daí entendimento que o rico não vai pro céu, né? E que para você servir a Deus você precisa ser lascado. Não. Ah, é. Então daí mentira. Mentira do diabo. Só que assim, é uma grande mentira. Por quê? Por que me deu um exemplo? Porque ele, o rico, ele teve a oportunidade de fazer o bem Sim. com Com as suas riquezas. com as suas riquezas, entendeu? E ele não fez. E muitas pessoas que não são ricas, mas fazem o bem, porque Deus Pai acrescenta mais a Deus. Se ele fizesse isso, Deus não ia acrescentar mais, e cada vez mais ele não ia ser rico. Sim. Porque é princípio, né? Princípio. É a lei do Senhor, então está escrito. Então Deus faz essa questão para que as pessoas entendam. Se você tem que dar para o pobre, você tem que ajudar o órfão, a viúva, entendeu? Sim. Só que as pessoas acham que não, eu preciso ser pobre, lascado para poder ser meu Senhor. Então, se eu for rico, eu não posso querer riqueza, porque senão eu vou para o inferno. E algo que eu vi muito interessante essa semana sobre a questão que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que O rico. entrar no reino do céu. Mas só que a palavra de Deus ela não fala de camelo, assim. Não é um camelo, assim. Você sabia que não é um camelo. Mas é uma estrutura que fala o nome de camelo. Sim. Na minha vida, eu sempre achei que era um camelo. A estrutura, amor, que é agulha, que chama de agulha. Que lembra o formato de um bumbum de uma agulha. Aí ali os camelos não poderiam passar. Se eles tentassem passar, ficariam presos. Era para restringir os lugares, né? Porque o camelo caga bastante, gente. Então, tinha lugares que eles não poderiam entrar. Então fazia essas portas, assim, no formato de uma agulha, assim, ó. De um fundo, o fundo de uma agulha. Aí eles acharam impossível salvar, porque aí está no barco. Oi, Kelly. Fique em paz. Aí a pessoa dizia, aí a mulher pobre aproveitava. Isso. Não pode ser isso, porque muita É. Não vou trabalhar não, porque não pode ser rico, porque senão o rico não vai pro céu, né? For rico não vai pro céu. Não vou estudar. Aí, durante muito tempo, os crentes foram taxados de ignorantes. Com razão. Na igreja todo tempo, todo dia, nunca vai ficar rico, porque se der, dizem, né? Se der alguma coisa pra ele, ele vai sair. Santo Deus. Já tá desviado, só faltou oportunidade. Não é? Meu Deus. Mas tem um princípio relacionado a isso mesmo. Amém. Gente, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, a partir do momento que Satanás ensinou a humanidade a buscar o errado com a motivação errada e o certo com a motivação errada, criou-se um padrão maldito de motivação. E eu quero mostrar aqui para vocês, durante alguns momentos na vida de algumas pessoas que repetiram esse padrão. Gênesis 4, do 1 ao 5, vamos ler aqui, por favor. Diz assim, ó. Gênesis capítulo 4, do verso 1 ao 5. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era cultivador da terra. E no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta, mas por Caim e por sua oferta, ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. Olha só, o primeiro padrão que aconteceu aqui, depois, né, da queda. Caim e Abel, filhos de Adão e da Eva, da mulher, eles vão prestar culto a Deus.
Caim era lavrador da terra, ou seja, agricultor. Abel, ele era pastor de ovelhas, ok? E ambos separaram uma oferta para levar a Deus, para cultuar a Deus, para dedicar a Deus. Aqui o verso 3 é bem claro em dizer que depois de um tempo, Caim levou a sua oferta. Ou seja, ele levou a sua oferta atrasada. Deixou passar o tempo. Ele levou frutos passados para Deus. É tão bonito, né? Ver aquela banana amarelinha, né? O verdinha meio amarelado assim. Você descasca ela, você come, é uma delícia, não é? Mas quando você deixa na fruteira ou coloca na geladeira, o que acontece? Fica passada. Quem conhece uva passas? Elas estão cheias de sumo, de líquido, bonitas, grandes, elas estão sequíssimas. Por isso que é uvas passas. Ah, entendeu? Ai, tá chegando Natal. O que aconteceu? Você vai já? Ah, tá. O que aconteceu? Ele levou esse tipo de fruto para Deus e disse: Deus, toma aí, é uma oferta. Mas Abel não. Abel separou as primícias, diga, a primeira parte. E ele ainda levou a gordura, gente. Ele não só levou o primeiro animal que saiu, ele levou o animal morto e a gordura do animal separado. E Deus gosta de gordura, sim ou não? Quer ter uma ideia de quanto Deus gosta de gordura? Quando está aquele churrasco gostoso, hein? Meu Deus, na churrasqueira, hein? E a gordura em cima da brasa e sai aquele cheiro. Você gosta ou não gosta? Você pensa logo, ai, uma coca, né? Ai, uma coca geladinha. Não é? E às vezes a gordura ainda mais o fogo. Né? Atiça o fogo ainda, a gordura. Daí, você gosta de gordura. Sentir o cheiro da gordura. Dirá o Deus que você serve. Meu Deus do céu. Não é heresia não, é sério, gente. Gordura queimada agradável é ao Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Não tem problema não, a gente faz churrascada lá. Partiu. Ei, então, Abel levou a primeira parte, ele não deixou passar o tempo, ele levou logo. O primeiro levou ao Senhor. De quem Deus aceitou a oferta? De Caim ou de Abel? De Abel. Mas rejeitou Caim e rejeitou a sua oferta. E percebam que Deus não recebia somente a oferta, ele recebia o ofertante e a oferta do ofertante. Sabe por quê? Porque Deus, ele não olha para o valor da oferta, ele olha para a intenção do coração. Diga, motivação. A motivação de Abel era correta? Ofertar é correto, gente? Ofertar a Deus? Mas a motivação de Abel estava correta ou estava errada? Era correta. Qual era a motivação dele? Agradar a Deus. Eu acho que ele começou desde a escolha do animalzinho, que escolheu o melhor. Exatamente. E a gente sabe que quando morava no interior, né, no sítio, e aí saía, por exemplo, tinha os porcos, tinha uma galinha, e a minha mãe escolhia, por exemplo, no aniversário. Ela escolhia assim, ela escolhia o porco, entendeu? Isso, entendeu? Ela escolhia, acho que é mesmo assim, né? Dessa forma. Então ele buscava agradar a Deus. A motivação dele não era a bênção, era agradar o coração de Deus. E qual era a motivação de Caim? Era ser abençoado. Eu quero ser abençoado, então vou fazer de qualquer jeito aqui. Eu quero a minha bênção. E a palavra de Deus é clara em dizer aqui, ó: por que você ficou zangado, Caim? Deus falou com Caim: por que teu semblante caiu, ficou irado? Você ficou triste e irado? Se você faz o certo, você não vai ser aceito? Você ainda dá um conselho para ele. Deus é pai maravilhoso, não é? Tentando alinhar a motivação de Caim. Mas a história você conhece, nós já falamos ontem. Só na próxima vez ele fazia. Correto. Mas sabe o que ele fez? Chamou o irmão para brincar no campo e matou o irmão. O próprio irmão. Deus não abençoou ele, né?
Me aconselhou. Eu sabia que o coração dele estava cheio de ódio, de inveja. Aham. Você acredita que vamos descobrir o que é a máquina? Vamos, gente. Quando você sair do corpo, você vai entender tudo. Amém? Glória a Deus. Então vejam. Fez o que era correto, sim ou não? Mas com a motivação errada. Vamos a outras pessoas aqui. Vamos em Gênesis 16, do 1 ao 6. Segurem um pouquinho as histórias aí, gente. Senão eu não vou conseguir terminar hoje, amém? A gente tem que marcar para ir pro pastel, mas a gente não tem que ficar só comendo, não. A gente tem que conversar, viu? Não, mas é. Sim. Sobre motivação. Um exemplo também. É errado, por exemplo, ver aqui na minha cabeça agora. Ok. A pessoa, quando ela oferta e dizima, né? Quando ela pensa assim, eu cheguei na casa, o que ele for fazer com aquilo, é problema dele. Uhum. Para mim é uma motivação errada também. De quem ofertou ou de quem vai administrar? Quem ofertou, administrar. Porque assim, não oferta para agradar o Senhor. Ah, sim. Entendeu? Minha motivação Entendido. é sempre agradar o Senhor. Sim. E quando eu falo assim, eu oferto e deixo no altar, e eu já penso que o filho não vai fazer, já fiz a minha parte, não vai fazer tudo, já é uma motivação errada, Já. né? Porque você deixou de agradar o Senhor. Exatamente. Você está fazendo ali como se fosse uma obrigação, dever seu, Aham. mas não importa o que vai acontecer contigo. Uhum. Entendi. É a motivação errada. É um exemplo claro de uma motivação errada. É um reflexo do cara, sabia? É que você já fiz a minha parte, quanto que eu já fiz, eu já me abençoar. Isso. Isso, exatamente. É, tipo, tô nem aí, entendeu? O que vai ser feito, ó, não foi para agradar a Deus. Certinho. Gênesis 16, do 1 ao 6. Olha só. Diz a palavra do Senhor. Ora, Sarai, esposa de Abrão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Agar. Lembrando que Deus havia prometido que Abrão e a sua mulher Sarai iriam ter um filho, né? Iriam ser pai de nações, não é? Só que até então eles não tinham nenhum filho. E aqui o verso 1 do capítulo 16 de Gênesis diz claramente que ela não gerava. Vamos seguindo. Sarai teve uma ideia. Ela disse a Abrão, olha o que ela disse: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Suplico-te, entra na minha serva, pode ser que eu possa obter filhos por ela. E Abrão ouviu a voz de Sarai. E Sarai, esposa de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e a deu por mulher a seu marido. E ele entrou em Agar, e ela concebeu. E vendo ela que tinha concebido, sua senhora foi desprezada a seus olhos. E Sarai disse a Abrão: meu erro seja sobre ti, eu dei minha serva em teu seio. E quando ela viu que havia concebido, foi desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Mas Abrão disse a Sarai: eis que tua serva está em tua mão, faze a ela como te apraz. E quando Sarai a tratou severamente, ela fugiu da sua face. Outro exemplo aí, ó. Deus queria dar um filho para eles. E receber um filho ou gerar um filho é algo errado ou é correto? Corretíssimo, gente. Mas veja a motivação dessa mulher. Ela queria ter o prazer de ter um filho. E não importava como. Tanto que ela deu ao seu marido uma mulher, uma outra mulher, para ser mulher dele. Para que o filho que fosse gerado através dela pertencesse a ela. Deus falou que ela, Sarai, ia ter um filho. E não que Agar, a serva de Sarai, ia ter um filho. E o filho da Agar seria dado por filho a Sarai. Não. Deu certo ou deu errado? Quando a mulher, a segunda mulher ficou grávida, começou a desprezar. Eu tenho e tu não tem. Está entendendo?
Olha só. Queria o certo, mas pelas motivações erradas. Meu Deus. Nós vemos então esses dois exemplos, né? O exemplo de Caim, o exemplo de Sarai. Vamos agora ver um outro exemplo aqui em João 12. Vamos para o Novo Testamento. Eu vou começar a liberar o tesouro aqui. João 12, do 1 ao 6. João capítulo 12, do verso 1 ao 6. Olha que interessante. 6 dias antes da Páscoa, veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, o que estivera morto, e a quem ele ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe ali uma ceia, e Marta servia, mas Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus e limpou os pés com seus cabelos, e a casa se encheu com o cheiro do unguento. Então disse um dos seus discípulos. Qual o nome do discípulo? Judas Iscariotes, filho de Simão, aquele que o havia de trair. Olha o que ele disse. Ele fez uma pergunta, né? Por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Então, o próprio texto explica. Então ele disse isso, não pelo cuidado, não pela preocupação, não pelo amor que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e subtraía o que nela foi colocado. Olha a ideia que ele deu. Por que não vendeu e deu para os pobres? Por que não vende isso e dá para os pobres? Ajudar os pobres é correto, gente? Mas olha a motivação de Judas. Ele queria pegar o dinheirinho, ó, passar os 9 dedos, quer dizer, passar os dedos. Misericórdia. Ele queria que a bolsa tivesse mais cheia para ele subtrair. Querendo o correto com a motivação errada. Vamos em Mateus 26. Esse mesmo Judas aparece em outro momento. Eu tenho uma revelação aqui para liberar. Mateus 26, do 14 ao 16. Estamos quase lá. Tá interessante, gente, ou não? Alguém disse ali que ia estar mais ou menos. Opa! Eita! Segura! Vamos lá! Mateus 26, do 14 ao 16. Diz a palavra do Senhor. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até os principais sacerdotes e disse-lhes: o que me dareis e eu lhe entregarei? E eles concordaram em 30 moedas de prata. E desde este momento ele buscou oportunidade para trair Jesus. Você sabia que as intenções de Judas, as motivações de Judas, elas eram as melhores? Judas achava que estava ajudando e não atrapalhando. É sério, gente. Quer ver? Vamos aqui, Mateus 27, do 1 ao 5. Judas achava que estava ajudando. Não Jesus, o sistema da época. Ele achou que estava fazendo um favor ao sistema e ainda ia lucrar com isso. 30 moedinhas de prata. Mateus 27, do 1 ao 5. Vamos ver aqui. Jesus já tinha sido preso, tá? Que ele traiu Jesus, entregou Jesus. Jesus já estava passando por diversos julgamentos, ok? Verso 27. E chegando amanhã,
todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo tomaram conselho contra Jesus para o matarem. E eles, maniatando, o amarrando, levaram-no e o entregaram a Pôncio Pilatos, o governador. Então Judas, o que o traíra, vendo que ele fora condenado, arrependeu-se e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: eu pequei, traindo o sangue inocente. E eles disseram: o que é isso para nós? Veja você isto. E ele lançou as moedas de prata no templo e, partindo, foi enforcar-se. Judas acreditava estar colaborando com os governadores, com os religiosos da época. Não, olha o que ele pensava: vão prender Jesus, certo? E vão julgá-lo, mas sabe, ele é uma boa pessoa, mas ele ensina umas coisas que eu não entendo. Ele ensina umas coisas que eu não concordo. Ele deixava estragar o perfume caríssimo em vez de vender e dar para os pobres. Quem está entendendo? Em vez de sustentar os pobres, de ajudar os pobres, ele preferia que fosse usado com ele. Fascista, terrorista. Só faltava falar isso. Mas quando ele traiu Jesus e viu que ele foi condenado à morte, ele se arrependeu. Ele disse: puxa, não era aquilo que eu pensava, não era do jeito que eu pensava, eu traí sangue inocente. E ele foi tentar o quê? Consertar as coisas. Foi tentar devolver o dinheiro. O que o sistema disse? Seja essa culpa sobre ti, a gente não tem nada a ver não. E ele jogou as moedas e saiu para dar cabo da própria vida. Ele estava arrependido. Estava arrependido. Quando ele estava lá em vida, ele tinha uma oportunidade de fazer mudar tudo. Sim. Mas ele não nada. Sim. Até hoje está no inferno. Agora ele está. Sim. Exatamente. Tipo, porque eu não esperei 3 dias, entendeu? Então, ele achou que estava fazendo certo. Ele estava fazendo certo ou errado? O errado. Mas a motivação dele era certa ou era errada? Era certa, ele queria ajudar a nação dele. Ele achou que estava ajudando. Meu Deus, é tão atual como, né, o jornal de amanhã. Ele achou que estava fazendo o correto, mas no fim descobriu que estava equivocado. Ai, ai, ai. Vamos por fim? Mateus 16, do 20 ao 23. Essa vocês vão ficar boquiabertos. Do 20 ao 23. Mateus 16, do 20 ao 23. Então ele ordenou aos seus discípulos que não contassem a nenhum homem que ele era Jesus, o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Jesus estava declarando em particular para os seus discípulos tudo aquilo que iria acontecer com ele. Estava anunciando a eles antes de acontecer, para que quando acontecesse eles já estivessem sabendo. Não, o mestre falou que iria acontecer isso. Só que tinha um rapaz lá, o Pedro. Vamos ver aqui o verso 22. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Em outras palavras, Pedro puxou Jesus de lado assim, saiu levando Jesus e disse assim: está repreendido, Jesus. Jesus, eu te repreendo em nome de Jesus. Você não vai morrer não. Longe de ti que isso aconteça. A intenção de Pedro era boa, gente. Era boa.
A motivação dele era boa, gente? Era muito boa. E amava muita gente. Amava, exatamente. Ele via muita pureza. Exatamente. Não, seu pai. Ao contrário de Judas, ele amava Jesus e via que ele é o Filho de Deus. A motivação era correta, mas a ação dele foi correta? Se Jesus não tivesse morrido, o que seria de nós? Não é? Olha o que Jesus disse para ele aqui, ó. Verso 23. Mas ele, virando-se, disse a Pedro. Gente, só por 2 vezes Jesus fala isso na Bíblia. A primeira é lá em Mateus 4. Ele fala para o próprio diabo. E a segunda é para Pedro. Olha o que ele disse: para trás de mim, Satanás. Tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Já falou nada do Pedro, mas não fala. Ele se arrependeu. Ele entrou no padrão do diabo, o padrão maldito, você lembra? A ação dele não foi correta, não foi segundo a vontade de Deus, foi segundo a vontade dos homens caídos. Ele queria proteger Jesus, intenção boa, motivação boa, mas a maneira que ele estava querendo proteger Jesus estava errada, impedindo Jesus de morrer e impedir que o plano de Deus se cumprisse. Por isso que o Senhor repreendeu ele e disse: você está na frequência do diabo, você está sendo incitado pelo diabo, está no mesmo caminho do diabo. A tua vontade não é segundo a vontade de Deus, tua vontade está sendo segundo a vontade do diabo. Para com isso. É isso. Muitas pessoas têm andado neste mesmo padrão de fazer o que é certo da forma errada, pela motivação errada, de fazer o que é errado pela motivação errada. E por isso muitos têm caído em ambientes de morte, têm se tornado infrutíferos, improdutivos na vida. Judas teve descendente, gente? Não teve. Acabou para ele. Buscou o errado, ou buscou o certo da forma errada. Vamos a um exemplo prático aqui. Se nós pegarmos uma semente boa, uma boa semente, e colocarmos numa terra errada, vai nascer? Não vai. A intenção é boa, mas o solo é bom? E se nós pegarmos uma semente ruim e colocarmos um bom solo, vai nascer alguma coisa? Não vai. Da mesma forma, se nós buscarmos o errado da forma errada, pela motivação errada, ou buscarmos o correto pela motivação errada, não vai dar certo. E muitos têm feito isso. Muitas pessoas, gente, nós falamos sobre o inferno, né? Tem buscado a Deus para não ir para o inferno. Buscar a Deus é bom, sim ou não? Entregar a vida a Jesus é bom, sim ou não? Mas a motivação é errada. Não quero ir para o inferno, então vou me entregar a Jesus. Está errado. E por muito tempo se incitou isso, né? Aceita Jesus, senão tu vai para o inferno. Não foi isso? Não foi? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Meu Deus, evangelho terrorista. Amanhã pode ser. Aceita Jesus porque amanhã não pode morrer. É verdade, mas entendeu? Aí tá, a pessoa, não, eu quero Jesus. Eu não quero morrer, porque eu não quero ir para o inferno. Motivação errada, fica infrutífero. Aceitei Jesus, escapei do inferno, aleluia. E aí? O que essas pessoas produzem? Nada. O que elas vivem? Nada. Porque só aceitaram Jesus para não ir para o inferno. Meu Deus do céu. Mas Jesus veio quebrar esse padrão, amém? Jesus veio destruir de uma vez por todas esse padrão. E padrões estão sendo destruídos nessa noite sobre nós. Tem muita coisa que nós estamos fazendo com a intenção boa, mas pela motivação errada. Que é bom, mas pela motivação errada. Por que a gente está aqui?
Estamos aqui pelas motivações corretas ou erradas? Por que nós vamos amanhã protestar? É pelas motivações certas ou erradas? Por quê? Nós buscamos ser fiéis a Deus, ser fiéis aos nossos cônjuges. É pelas motivações corretas ou erradas? Nós precisamos começar a nos avaliar. Tem muita coisa que estamos fazendo que é correto, é bom, mas as motivações não estão sendo boas. E por isso não está dando fruto. Fala a Deus. Eu quero, antes de falar acerca do padrão que Jesus quebrou, falar de uma mentira aqui do diabo. Muitos adoram Jesus para receber algo em troca. Eu vou buscar a Deus, né? Porque eu quero isso, aquilo outro. Meu Deus, está errado. Não devemos buscá-lo pelo que Ele pode nos dar, mas sim por quem Ele é. E não tem como não se relacionar com Ele e não receber tudo aquilo que Ele tem. Amém? Glória a Deus. Uma mulher, quando casa com um homem, ela recebe tudo aquilo que o homem tem? Passa a ser dela, sim ou não? Né? Sim. A não ser que lá no cartório eles decidam, né? Tem aquela questão, né? Repartição de bens, enfim. Isso aí é do inferno. Deixa quieto. O certo é o quê? Aquela mulher passar a usufruir de tudo aquilo que é do marido. O nome dele, o sobrenome dele, a carteira dele, o cartão de crédito dele. A dívida dele. Usufruir das dívidas dele? Não é fazer dívida para ele pagar, não? Acho que foi isso que quiseram falar. Então esse é o correto. Então quando nós vamos a Deus, a Jesus, tudo aquilo que é dele passa a ser nosso. Amém? Vocês estão prontos para a bomba? Vamos lá, vamos estourar essa bomba aqui, ó. Essa motivação não vem de Deus. Se nós estamos buscando a Deus pelo que Ele pode fazer por nós, é uma motivação errada, igual de Pedro. Está errado. Nós estamos na frequência do diabo. Sabe qual foi a pessoa, o ser que pediu adoração em troca de alguma coisa? Não foi Deus, não foi Jesus, foi o diabo. Lá em Lucas 4, do 5 ao 7, ele leva Jesus a um alto monte, mostra todos os reinos do mundo e as suas riquezas, e diz: tudo isso será teu, se prostrado me adorares. Se nós buscamos a Deus, a Jesus, pelo que Ele pode nos dar, se Satanás lançar uma oferta maior, vai pegar. Não é? Não é verdade? Quem paga mais leva, gente. E tem muita gente que está assim. Quem paga mais, leva. Não pode ser assim. O que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. Só ao Senhor adorarás, só Ele servirá. Não adora nenhum outro. Eu adoro somente a Deus, o Deus dos céus. Amém? É a Ele que devemos adorar. Devemos buscá-lo por quem Ele é, não pelo que Ele pode nos dar, nos oferecer, não para receber algo em troca. Vamos receber, mas isso é consequência. Diga, consequência. Amém? Mas aí pode estar aquela dúvida: meu Deus, então como não errar? Como, Jesus? Como não errar? Como eu sei que eu estou alinhadinho, buscando o que é correto da forma correta, que essa é a vontade de Deus, que Cristo viveu. Ele buscou o correto da forma correta. 1 Coríntios 10, 31. Vamos ler juntos para fechar. 1 Coríntios 10, 31. Amém? Vamos ler? Repitam comigo. Portanto, não, mas com vontade, para a gente fechar. Portanto, quer comais, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Você quer não errar? Quer sempre fazer o correto pela motivação correta? Quer seja o que você for fazer, faça tudo com a motivação
de glorificar a Deus, de glorificar Jesus Cristo, o Rei da Glória. Pergunte-se: eu estou orando por quê? Para glorificar o Senhor ou para mostrar que eu sou mais espiritual? Eu vou subir um monte por quê? É porque eu quero ter intimidade com o Senhor para a glória dele, ou porque eu quero ser espiritual? Porque eu estou orando pelo enfermo? É para ficar mostrando para a multidão? Ou é porque é para a glória de Deus? Porque eu estou indo à igreja? Porque eu estou buscando ser correto diante de todos? Porque eu estou aqui esses 40 dias? É porque eu quero uma bênção? Ou porque eu quero ser uma bênção para a glória de Deus? Mateus 5, do 14 ao 17. Deixem brilhar a vossa luz diante dos homens, para que a vejam e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Você que não quer errar, faça tudo para a glória de Deus. Passe por esse crivo. Você nunca vai errar, nunca mais vai errar. No nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Diga obrigado, Jesus. O que te motiva, gente? Fazer tudo para a glória de Deus. Satanás pode vir te oferecendo qualquer coisa, e você vai olhar e vai dizer: para trás de mim, Satanás. É para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Isso não é para a glória de Deus. Jesus morreu naquela cruz foi para que Deus seja glorificado. A motivação de Jesus era que Deus fosse glorificado. Mas Pedro não. Pedro queria satisfazer o seu coração. Não, eu amo tanto Jesus que eu não vou deixar ele morrer. Não podemos cometer mais este erro, amém? Estenda as suas mãos. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha sobre nós com teu poder, com teu amor, e alinhe os nossos corações, alinhe as nossas mentes. Começa por mim, Senhor. Há um tempo a minha esposa tem falado sobre as motivações dos nossos corações. Porque eu quero o maior ministério da região norte e do Brasil. Porque eu quero alcançar as nações. Porque eu quero construir escolas, orfanatos. Porque eu quero construir hospitais. Porque eu quero construir clínicas. Para quê? Para mostrar? Para me mostrar? Não deve ser assim. Não podemos ser assim. Porque eu quero que as almas conheçam a Jesus. É para dizer que eu sou o maior ganhador de almas? Não. É tudo para a glória de Deus. Porque eu estou estudando é para a glória de Deus. Porque eu estou trabalhando é para a glória de Deus. Porque eu estou treinando é para a glória de Deus. Emagrecendo para a glória de Deus. Ganhando músculos para a glória de Deus. Porque eu estou comendo bem para a glória de Deus. Aleluia. Porque eu sou fiel à minha esposa, fiel ao meu marido, é para a glória de Deus. Chama de filho. Aleluia. Chama de filho. Aleluia. Outra vez. Sopra, Espírito Santo de Deus. Chama de filho. Alinha-nos. Chama de filho. Aleluia. Chama de filho. Em nome de Jesus, como seu filho, Pai, nós queremos ser. Obrigado, porque o teu filho veio quebrar esse padrão maldito que entrou em Adão e passou por Caim e foi de geração em geração. Hoje nós podemos desfrutar de um novo padrão, o padrão do Senhor. Podemos fazer o correto, com as motivações corretas. Senhor, em nome de Jesus, como nós cantamos mais cedo, sonda os nossos corações. Veja se há em nós algum caminho mau. Alinha-nos, guia-nos no teu caminho, por meio da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Diga a Ele: Jesus, eu quero fazer o que é correto, com as motivações corretas. Eu estou aqui
porque eu te amo. E mesmo que o Senhor não me desse nada, eu continuaria aqui, na tua presença. Eu estou nesses 40 dias, porque eu quero mais de ti. É mais de ti, e não mais do que o Senhor quer me dar. Eu sei que são consequências. Tudo aquilo que o Senhor vai me dar é consequência do meu querer, do meu desejo de que o Senhor seja glorificado. Diga: alinha-me, Senhor. Alinha-me, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro alinhamento sobre nós. E tudo aquilo que o Pai quer nos dar, sendo liberados para a glória dele. Amém? Aplauda o nome de Jesus. A glória dele, a honra é dele. Aleluia. Amém. Queridos, você que preparou sua oferta de gratidão ao Senhor, o altar está aberto. Venha com alegria. Só venha se for com alegria. No domingo,